Dito isso, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos, capítulo de número 1, nós vamos ver do verso 40 ao verso 44. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ouça não apenas com o seu ouvido, mas com o seu coração em reverência à palavra do Senhor. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: olhe, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Curve a sua cabeça. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, o mesmo que inspirou o texto das Sagradas Escrituras, o mesmo que está aqui em nosso meio, no momento em que o Seu povo se reúne para adorá-lo. Que esse Espírito ilumine a nossa mente e os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua palavra e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Você já teve um sentimento ou uma emoção que foi tão forte, tão profundo, que esse sentimento, ele te compeliu a agir, ele te levou à ação. Esse sentimento foi algo tão forte que você não conseguiu se conter. E eu me refiro aqui a uma experiência, não na base do emocionalismo, mas realmente uma convicção forte, um movimento, um sentimento que o leva à ação, que vem de uma convicção profunda do nosso interior. Como se algo fluísse naturalmente de nós, algo que fosse impossível de segurar ou de se conter. Você já passou por alguma situação assim? Ou você viu alguém passar por isso? Algo que é muito comum, por exemplo, nas mães. Quando elas se propõem a proteger os seus filhos. Quem nunca viu uma mãe que vai proteger o seu filho, que às vezes faz coisas que a gente fala assim, caramba, de onde saiu essa força? E para proteger as suas crianças, as mães, muitas das vezes, agem dessa forma, movidas pelo amor, ou talvez alguém que você ame, precisasse de alguma ajuda, e pelo sentimento que você tinha por essa pessoa, você não consegue ficar parado. Esse sentimento te compele, ele não permite que você fique quieto, ele não permite que você fique de braços cruzados, ele te leva a agir. Talvez você já tenha passado por isso ao presenciar alguma injustiça, algum ato de injustiça, e você achou aquilo tão absurdo que você não conseguiu ficar parado. O seu senso de fazer a coisa certa, de não permitir que uma injustiça seja perpetuada, não te deixa ficar quieto. E talvez as pessoas ao seu redor até te criticaram, falando, rapaz, como é que você agiu ali? Você não pensou? Você foi ajudar aquele cara que estava lá, sei lá, apanhando no meio da rua, você nem sabe o motivo. E se a outra pessoa tivesse armado, você percebe que aquilo era algo tão injusto que você simplesmente nem pensou direito, você só foi lá e agiu, porque você sabia que essa era a coisa certa a fazer. Talvez você já tenha passado por algo assim, ou em alguma outra circunstância. O fato é que em determinadas circunstâncias elas geram em nós
sentimentos que estão tão arraigados em convicções que nós temos, estão tão arraigados naquilo que nós somos, em verdades que são importantes para nós, em valores que são importantes para nós, que se torna impossível sermos contidos. Nós somos levados a agir. Nós somos levados a fazer algo em resposta a esse sentimento que é gerado em nós. Mas quando nós falamos de Jesus, o que move Jesus? O que leva Jesus a agir? Lembrando que nós, na semana passada, iniciamos uma série de sermões chamada O Coração de Jesus. O que move Jesus, faz com que ele saia do seu lugar? Será que você é capaz de responder essa pergunta? O que fala tão alto no coração de Jesus? Que tipo de circunstância? Que tipo de situação? Fala tão alto para Jesus que ele não consegue se conter, ele não consegue ficar parado, ele não consegue ficar calado. Será que nós podemos, de fato, responder essa pergunta? Será que nós podemos descobrir, por meio do testemunho dos evangelhos, o que move Jesus à ação? O que faz com que Jesus saia do seu lugar? E a resposta é sim. Nós podemos descobrir isso. E, na verdade, isso está bem claro para nós, nos 4 evangelhos, o que move Jesus a agir. Porque Jesus faz o que ele é. O que ele faz nas suas ações é exatamente aquilo que ele é em seu coração. Na semana passada, nós vimos que Jesus, ao falar sobre o seu próprio coração, expõe que ele é manso e humilde. Ele tem um coração que é gentil, é dócil e um coração que está disponível àqueles que estão cansados e sobrecarregados. E ele chama essas pessoas para virem até ele, a fim de que encontrem descanso nele. Mas o que move Jesus à ação? O texto que nós lemos nos dá essa resposta. A compaixão de Jesus é o que o move. O sentimento que determinadas circunstâncias geram de compaixão é o que faz com que Jesus vá à ação, vá em direção a alguém, especialmente aqueles que sofrem, aqueles que pecam, aqueles que são humilhados, aqueles que são deixados de lado. E é interessante que a palavra grega para compaixão, ela se refere às entranhas de uma pessoa, às vísceras de uma pessoa. Talvez você lembre de algumas versões mais antigas da Bíblia, onde Paulo diz assim, sobre os entranháveis afetos que vêm de Cristo. O que isso significa quando a gente fala desse jeito? É uma maneira antiga de se referir àquilo que está no âmago de alguém, aquilo que está no centro de uma pessoa, aquilo que é o coração de uma pessoa. É por isso que a palavra compaixão, ela se refere a essas entranhas, aquilo que está lá dentro de nós. Afinal de contas, basta você passar por alguma forte emoção, que qual é a primeira parte do seu corpo que já sente uma diferença ali? Não é? Quando você está apaixonado, a gente fala, deu borboletas no estômago. Ou então, quando você passa por uma situação de medo, de ansiedade, a primeira coisa que desanda é onde? São as nossas entranhas, porque é o sentimento de que aquilo ali nos mexe conosco profundamente. Aquilo está lá no âmago do nosso ser. Essa compaixão revela o que há de mais profundo no coração de Jesus. Em várias passagens nos evangelhos, nós vemos que Jesus é levado a agir após ser registrado que ele teve compaixão de algo. Em Mateus 14, verso 14, nos é dito que a compaixão de Jesus o leva a curar os doentes. Em Mateus 15, 32, nos é dito que a compaixão de Jesus o leva a alimentar os famintos.
Em Marcos 6,34, nos é dito que a compaixão de Jesus o leva a ensinar as multidões. Lucas 7,13 nos diz que a compaixão de Jesus o leva a enxugar as lágrimas dos enlutados. E no texto que nós vamos meditar nessa noite, nos diz que a compaixão de Jesus o leva a tocar e a curar um leproso. As afeições misericordiosas fluem do coração de Jesus, assim como raios de luz fluem do sol. É natural que os sentimentos de compaixão, de misericórdia, eles saiam do coração de Jesus. Ele não consiga conter esses sentimentos. Quando Jesus vê a pecaminosidade do mundo ao seu redor, os efeitos do pecado no mundo ao seu redor, na vida das pessoas, o seu impulso mais profundo, o seu instinto mais natural, não é se afastar, virar as costas e ir embora. É justamente se mover na direção das pessoas que sofrem, das pessoas que estão marcadas pelo pecado. Jesus não vai para longe deles, Jesus se move em direção a eles. Jesus vai em direção aos que sofrem, Jesus vai em direção aos marginalizados, Jesus vai em direção aos rejeitados, Jesus vai em direção aos oprimidos. Esse tipo de gente é quem atrai o coração de Cristo. Gente que chegou no fundo do poço. O coração de Jesus é naturalmente inclinado para essas pessoas. Para aqueles que são moralmente nojentos, para aqueles que são socialmente desprezados, para aqueles que são indesculpáveis, para aqueles que são indignos. É para esse tipo de gente que a compaixão de Jesus queima mais forte em seu coração. E algo que fica claro para nós ao lermos os evangelhos é como Jesus alcança, cura, abraça, perdoa aqueles que menos merecem, mas aqueles que verdadeiramente o querem. Isso é o que move Jesus à ação. Estar com esse tipo de gente é o que desperta em Jesus as suas mais profundas compaixões e misericórdias. É o que leva Jesus a agir. E o nosso texto, ele começa de uma forma muito curiosa, porque ele começa com uma aproximação muito perigosa. Marcos nos diz, não só Marcos, mas Mateus e Lucas também registram essa passagem, e descrevem que um leproso se aproxima de Jesus, o que é uma atitude um tanto quanto audaciosa, porque um leproso não era apenas uma pessoa doente. Um leproso era alguém que era cerimonialmente impuro. Conforme a lei mosaica, essa pessoa com lepra, ela deveria ser excluída da vida em comunidade, porque um dos objetivos de fazer isso era também evitar um contágio crescente. Porque alguns tipos de lepra, e quando a Bíblia fala sobre lepra, não é simplesmente a doença que hoje nós conhecemos como hanseníase, mas pode ser uma série de doenças de pele, algumas das quais extremamente contagiosas. Naquele tempo, uma doença contagiosa dessa forma poderia se espalhar rapidamente e até mesmo acabar com uma pequena vila, uma comunidade. Então, uma pessoa leprosa não era só uma pessoa que lidava com a doença em si, mas com uma impureza cerimonial. Essa pessoa estava impedida de ir ao templo cultuar, estava impedida de exercer a sua profissão, estava impedida de ser um cidadão. Por conta disso, a lepra não só roubava a saúde da pessoa, ela roubava o seu nome, ela roubava o seu trabalho, seus hábitos, a sua família, o seu convívio social. Inclusive, para evitar o contato com outras pessoas, um leproso, ele deveria deixar a sua aparência o mais repugnante possível. Ele deveria deixar os seus cabelos bagunçados, vestir roupas rasgadas e sujas, e deveria andar continuamente, quando tinham pessoas próximas a ele, tampando a sua boca e gritando, leproso, 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 para que ninguém se aproximasse dele. Deveria ser fácil de discernir quem era um leproso, para que ninguém se aproximasse daquela pessoa.
Os judeus, especialmente, eles tinham uma aversão a essa doença, não só por causa dos malefícios da doença em si, mas porque ela representava o sofredor. E todos que tinham um contato com o leproso também se tornavam cerimonialmente impuros. Todos aqueles que tivessem contato com o leproso ou com algo que o leproso havia tocado, essa pessoa se tornava impura também. Para um judeu no primeiro século, ser leproso, inclusive, era interpretado como ser amaldiçoado por Deus. E é por isso que quando a gente lê que aquele leproso se aproxima de Jesus, um mestre, um homem respeitado, essa é uma atitude extremamente audaciosa. Essa é uma atitude, inclusive, considerada como uma falta de respeito. Mas antes da gente prosseguir, a gente precisa entender como que o Antigo Testamento trabalhava essa questão de impureza e pureza. De modo bem rápido, nós vemos que o livro de Levítico estabelece para nós, aquele livro que geralmente na sua leitura anual você ou desiste da leitura quando você chega nele, ou você tenta passar por ele um pouco rápido. Ele é extremamente importante para a teologia do Antigo Testamento. E nele que se estabelece esse conceito daquilo que é puro e daquilo que é impuro, de animais puros e animais impuros. E no Antigo Testamento, a questão da pureza e impureza não se refere apenas à higiene física, mas a uma pureza moral. Tanto que a solução para alguém que estava impuro não era tomar um banho, era oferecer um sacrifício. O que limparia aquela pessoa não era uma lavagem externa, mas era um sangue derramado para o perdão do pecado. O problema não era a sujeira, o problema era a culpa. Quando uma pessoa cerimonialmente impura tocava uma pessoa pura, essa pessoa que antes estava pura, ela fica então impura. E essa é uma maneira que o Antigo Testamento nos ensina de forma muito didática, de mostrar que a sujeira moral, ela é contagiante. O pecado, ele é contagiante. O pecado se espalha como um câncer e contamina tudo à sua volta. E por conta dessas coisas, e do caráter altamente contagiante da lepra, um leproso se aproximar de algo de uma outra pessoa era considerado extremamente ofensivo e era até mesmo perigoso. Os leprosos deveriam permanecer pelo menos a uma distância de 50 passos de qualquer outro ser humano. E essa é a situação do homem que está diante de Jesus. Esse homem está arriscando todas as suas fichas. Esse homem não tinha mais nada a perder. Esse homem, inclusive, não permite que nenhum obstáculo, nem mesmo os decretos da lei, o impedissem de se aproximar de Jesus. Ele está desesperado. E ele se coloca de joelhos, como um suplicante. E ele diz a Jesus: se o Senhor quiser, pode me purificar. Uma frase que é um ato de fé. Ele não está questionando o poder de Jesus de curá-lo. Ele está questionando a disposição, o desejo. Será? Ele está virando para Jesus dizendo: o Senhor deseja me curar. Eu sei que você pode, mas o Senhor quer. O Senhor deseja me curar? E será que Jesus realmente, provavelmente, seguindo o padrão de outros mestres da sua época, seria algo que ele desejaria? Talvez as pessoas ao redor poderiam olhar e falar: o que Jesus vai fazer agora? Provavelmente repreender esse homem. Imagina, se ele toca em Jesus, ele vai tornar Jesus impuro. Imagina se esse homem faz algo com Jesus e Jesus, como mestre, agora ficará cerimonialmente impuro. Quanta audácia!
Mas o que é interessante é que Jesus ele dá uma resposta ainda mais escandalosa do que a pergunta e do que a ação desse homem. Jesus não é só capaz de curá-lo. Jesus deseja fazer isso. Por isso que ele diz, quero sim, fique limpo. E é interessante que a palavra querer, mais uma vez, no grego, que está presente tanto na súplica do leproso, quanto na resposta de Jesus, ela não indica apenas um ato da vontade, eu quero fazer isso, mas indica um desejo, um anseio, é um querer que revela um anseio da pessoa. É como se Jesus estivesse respondendo a esse homem. Quando ele diz assim, o Senhor deseja me curar, e Jesus fala, eu desejo, isso é o meu anseio mais profundo, isso é o que eu mais quero fazer. É como se Jesus estivesse respondendo para ele, sim, isso é o que o meu coração está agora me impelindo a fazer, que bom que você perguntou. Porque isso é o que eu mais desejo fazer nesse momento. É curá-lo, é limpá-lo, é purificá-lo. Jesus está revelando que esse é o seu desejo justamente quando ele cura esse leproso. Esse desejo que reflete a sua compaixão, reflete as suas entranhas, reflete o seu âmago, reflete o seu coração. Jesus almeja, é o que está transbordando no seu coração nesse exato momento. Porém, ainda mais escandaloso do que a resposta que Jesus deu para esse homem, foi o que Jesus fez. Jesus não apenas dá uma resposta, ele toca naquele homem. Ele estende a sua mão, os seus braços, e ele encosta naquele leproso. E agora, imagine a cena, por um momento, imagine a cena congelada na sua mente. Diante de todo esse estigma social que era a lepra, que nós falamos, as pessoas corriam dos leprosos, não queriam chegar perto. Eram pessoas rejeitadas na sociedade, eram marginalizados. Eram pessoas que ninguém queria nem passar próximos. Você imagina esse momento, o clima de tensão no ar. Aquele homem ajoelhado diante de Jesus, as pessoas ao redor provavelmente já, meu Deus, que loucura, que homem audacioso, como ele tem coragem de se aproximar de um mestre. E agora, do nada, elas olham o braço de Jesus se estendendo em direção àquele homem. Imagina essa cena em câmera lenta. E todo mundo com as mãos na cabeça, meu Deus, Jesus enlouqueceu. O que ele está fazendo? Ele vai tocar no leproso? Ele vai encostar nesse homem? Imagina o silêncio que devia estar naquele momento. Imagina a tensão, imagina o clima gelado. Devia ter sido um silêncio ensurdecedor. As pessoas deviam estar suando frio. Ao ver a mão de Jesus se aproximando daquele homem. E todo mundo sem entender nada. Que isso? Que doideira? O que vai acontecer agora? Jesus vai ficar impuro. Será que ele não sabe que esse homem é um leproso? Imagina o que passou na cabeça dessas pessoas. Talvez alguns questionando a autoridade de Jesus. Talvez alguns falando, se esse homem fosse mestre mesmo, ele jamais se daria um papel desse. Se esse homem realmente fosse enviado da parte de Deus, ele jamais se prestaria a esse papel, a essa vergonha pública. Mas agora, pense por mais um momento em tudo que nós falamos sobre pureza e impureza. Pense em Jesus, o ser mais puro que já andou na face da terra. Existem certas coisas que causam repulsa em nós. Nós que somos impuros e caídos. Nós que somos pecadores. Quanto mais não causariam naquele que é totalmente sem pecados, naquele que é totalmente puro. Claro, pensando com a nossa mente humana.
Mas como a gente falou, qual era o impulso de Jesus ao encontrar leprosos, ao encontrar pecadores, ao encontrar gente impura? Jesus vai na direção dessas pessoas. Jesus passava um tempo com essas pessoas. Jesus tocava nessas pessoas, abraçava. E a gente sabe, imagina para um homem leproso. A gente não sabe há quanto tempo ele estava nessa condição, provavelmente há muito tempo. Provavelmente há muito tempo que ele não experimentava o calor de um abraço humano. Provavelmente há muito tempo ninguém tocava nesse homem. E agora está ali. Jesus, encostando nele. Com a diferença de que quando Jesus toca em um pecador impuro, não é ele que se contamina. Quando Jesus toca algo impuro, é esse algo que se torna puro. A santidade de Jesus é extremamente contagiante. Jesus, ele reverte o ensino da lei. Enquanto a lei dizia que se o impuro tocasse um puro, aquele que era puro se tornaria então impuro. Jesus, de outra forma, quando ele toca algo que é impuro, é essa coisa que fica purificada, é essa pessoa que se torna purificada. Como disse o teólogo D.A. Carson, ao toque de Jesus, nada permanece impuro. Quando Jesus toca em alguma coisa, a santidade dele é que transforma essa coisa. Quando Jesus toca em alguém, a santidade dele, a pureza dele, é que limpa e purifica essa pessoa. E esse braço estendido de Jesus, ele tem um longo alcance. O seu toque fala até mais alto do que as suas palavras, e as palavras de Jesus, elas tocam profundamente naquele homem, mais do que qualquer ato de amor humano poderia tocá-lo naquele momento. Porque era isso que ardia no coração de Jesus. Esse era o seu desejo mais profundo, trazer alívio e descanso para esse tipo de gente. A compaixão de Jesus o move a ir até os desgraçados. O move a ir até a gente que está destruída. A ir até aqueles que são pecadores. Gente que talvez eu e você atravessaríamos a rua ao vê-las. Jesus vai em direção a eles. Jesus toca neles. Jesus os purifica. E é isso que ele faz. Os versos 42 a 44 nos mostram. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele. E ele ficou limpo. Em um instante, com apenas um toque, Jesus transforma completamente a vida daquele homem, que provavelmente passou anos separado da comunidade, provavelmente passou anos separado de outras pessoas. Agora esse homem, em um instante, torna-se puro mais uma vez. Mais uma vez ele vai poder abraçar sua família, os seus amigos. Mais uma vez ele vai poder ir ao templo, adorar ao Deus, ao seu Deus. Mais uma vez ele vai poder conversar com outras pessoas. Ele vai poder abraçar outras pessoas. Jesus, com apenas um toque, transforma a vida daquele homem. Ele fica puro. E ele manda que ele vá até o templo e que ele ofereça um sacrifício pela sua purificação, como testemunho de que agora ele está puro. Somente Deus poderia fazer esse milagre. Somente Deus pode purificar um leproso. E é isso que Jesus faz. O Deus encarnado, ele purifica, ele transforma aqueles que não têm mais jeito, aqueles que são rejeitados, aqueles que são excluídos, aqueles que são marginalizados, aqueles que não acreditam mais em si mesmo, aqueles que acham que não tem mais jeito para eles, aqueles que acreditam que a vida deles já chegou no fim do poço e que nem mesmo Deus é capaz de perdoá-los. Jesus vira para essas pessoas, estende o seu braço e toca nelas e diz: fique limpo. Mas como Jesus faz isso?
É muito interessante que no Evangelho de Mateus, quando ele relata essa cura, no capítulo 8, e não só essa, mas ele vai relatando uma série de outras curas. A cura da sogra de Pedro, Jesus cura um monte de doente, Jesus expulsa demônios. Depois de Mateus ter registrado todas essas ações de cura, de purificação, de limpeza, isso lá em Mateus 8, no verso 17, Mateus ele dá uma interpretação teológica àquilo que estava acontecendo. Mateus olha para todas essas curas que Jesus fez e ele entende um cumprimento do Antigo Testamento. Ele olha e diz assim: tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus está descrevendo o centro do Evangelho. Ao curar aquele leproso, Jesus não está simplesmente dizendo assim: Alakazam, sua lepra foi embora. Jesus está levando sobre si Jesus está tomando sobre si as consequências do pecado daquele homem, as consequências do pecado na criação. Porque lepra e doenças de todos os tipos só existem porque nós estamos no mundo caído. Porque nós estamos num mundo que foi distorcido pelo pecado. Quando Jesus cura esse homem, quando Jesus toca nesse homem, ele não está apenas dizendo, está tudo certo agora, ficou limpinho, vai para casa. Não, ele mesmo está levando sobre si as consequências desse pecado, dessa doença, dessa enfermidade. E aonde ele faz isso? Na cruz. Ao curar aquele homem, Jesus mesmo leva sobre si na cruz o preço de sangue exigido para a nossa purificação. Lembra o que eu falei? Pureza e impureza no Antigo Testamento não era uma questão de higiene, era uma questão moral. E para você ficar puro, era necessário um sacrifício de sangue, de alguém que morresse em seu lugar para perdoar o seu pecado. Só que os sacrifícios de animais não eram suficientes, até que veio aquele sacrifício último, aquele sangue bendito que foi derramado no madeiro, aquele sangue capaz de nos curar, de nos purificar, de nos perdoar. Porque na cruz, Jesus levou sobre si a nossa condenação. Porque na cruz, Jesus levou sobre si as nossas impurezas. Porque na cruz, Jesus levou sobre si o preço do nosso pecado. Quando Ele cura, quando Ele perdoa, quando Ele liberta, quando Ele purifica, Ele faz tudo isso através do sangue derramado no madeiro, através do seu corpo moído na cruz, através do sangue da aliança que foi derramado em favor de todos aqueles que creem, que se entregam, que como aquele leproso, pela fé se aproximam de Jesus e dizem, Senhor, Tu podes me purificar, eu sei que o Senhor pode, eu sou um pecador, eu sou um impuro, eu não mereci estar aqui, mas o Senhor pode me curar e só o Senhor. Ninguém mais pode, só o Senhor pode resolver o meu problema. E Ele diz, sim, eu irei resolver o seu problema, eu irei purificá-lo, porque eu irei derramar o meu sangue para que você se torne puro, para que você se torne limpo, para que você seja perdoado. Lá na cruz está a maior demonstração da compaixão de Jesus. Os seus braços estendidos na cruz alcançam muito mais do que aquele braço estendido para tocar no leproso. Os braços estendidos de Cristo na cruz
alcança todo pecador arrependido, que reconhece a sua impureza e diz: Senhor, só o Senhor pode me purificar. É na cruz que o sacrifício de Cristo perdoa os nossos pecados, porque na cruz Ele leva sobre si a nossa condenação, porque na cruz Ele leva sobre si as nossas enfermidades, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É na cruz que está a maior demonstração daquilo que move Jesus. É no seu sacrifício, é na sua entrega, que Ele é capaz de nos purificar e nos perdoar, a cada um de nós. Mas o que Jesus está fazendo hoje? É com isso que eu quero terminar. Isso foi o que Jesus fez quando Ele andou sobre a terra, em seu ministério terreno, quando o amor se revestiu de carne. Jesus andou entre nós, Jesus andou com prostitutas, Jesus andou com publicanos, Jesus andou com pecadores, Jesus tocou nessas pessoas, Jesus curou essas pessoas, Jesus purificou essas pessoas. Mas e hoje? O que Jesus está fazendo? Segundo Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus que tocou leprosos, pecadores e impuros, estende hoje o seu braço até nós. Mesmo quando nós nos sentimos indignos, incompreendidos, desprezados, impuros. Mesmo quando todos viraram as costas para nós, e nós sentimos que não temos valor algum, que a nossa vida não tem importância, Jesus estende o seu braço. A compaixão de Jesus o leva até nós, Ele nos toca, Ele nos purifica. O mesmo Jesus que purificou pecadores com vidas bagunçadas, desordenadas, Ele alcança a nossa alma, Ele toca na nossa alma com a sua compaixão, e Ele também nos purifica, e Ele também nos transforma. E, meus irmãos, o coração de Jesus não está distante de nós hoje. Mesmo que hoje Ele esteja no céu, assentado no trono à destra de Deus, Ele se faz presente entre nós por meio do seu Espírito. Por meio do Espírito Santo, Jesus vive entre nós, dentro de nós. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa que Jesus está mais próximo de nós hoje do que Ele esteve dos pecadores e sofredores com quem Ele conversou e com quem Ele tocou enquanto Ele esteve na terra. Jesus está mais próximo de nós hoje, por meio do seu Espírito, do que as pessoas quem Ele sentou, as pessoas em quem Ele tocou. Jesus está próximo de nós. Os seus braços continuam estendidos para nos alcançar, para nos tocar, para nos purificar, para nos perdoar de todo pecado, para estender a sua compaixão até nós, pecadores, confusos, perdidos, com vidas bagunçadas, com cabeças bagunçadas, com o nosso interior, a nossa alma bagunçada. Jesus hoje está com seus braços estendidos e Ele deseja se aproximar de você. A sua compaixão o direciona até você nessa noite, meu irmão. E Ele está próximo. Ele está aqui. E Ele deseja tocá-lo. O nosso Jesus age exatamente de acordo com o seu coração. Foi assim no passado. E é assim hoje. Será assim amanhã. Ele deseja tocar em sua alma. Ele deseja purificá-la. Ele deseja tomá-lo em seus braços.
Ele deseja abraçá-lo. Ele deseja curá-lo. Ele deseja transformar a sua vida. Hoje mesmo, vem sem demora, o Mestre te chama. O Mestre te chama e Ele deseja curá-lo, purificá-lo, transformar o seu coração. Hoje Ele te chama, é tempo oportuno. Entregue-se a Jesus, confie em Jesus, derrame-se a Jesus e diga: Senhor, só Tu podes me purificar. Eu cheguei até aqui pelas minhas próprias escolhas, todas elas erradas. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me perdoar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E se você fizer essa oração para Jesus hoje, sabe qual vai ser a resposta dele para você? Eu quero, fique limpo. Eu quero, seja curado. Eu quero, seja purificado. Quero te convidar a ficar de pé. E se nessa noite você entendeu essa mensagem, e entende que Jesus deseja purificá-lo, perdoar os seus pecados, ore com fé e diga a Ele: Senhor, eu quero ser purificado. Toca na minha vida. Purifica a minha alma, purifica o meu coração. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus, não vá embora. Se essa mensagem faz sentido para você, se essa mensagem fez sentido para você, não vá embora sem antes a gente conversar. Não deixe que esse desejo se apague no seu coração. Mas abra-se para Jesus, porque os braços dele estão estendidos para tocar na sua vida hoje e para purificá-lo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite porque não somos diferentes desse leproso, Senhor. Embora talvez não tenhamos uma doença na nossa pele, temos uma alma doente, um coração doente, doente pelo pecado, doente pela dureza e pela maldade do nosso coração, doente pelos desejos impuros que nós nutrimos em nosso interior, doentes pela rebeldia de rejeitarmos o Senhor como Deus e tentarmos viver da nossa própria maneira, seguindo o nosso próprio coração, de acordo com a nossa própria tolice. Mas, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, muitos de nós, porque fomos alcançados pelo Seu toque. Porque muitos de nós andávamos perdidos como esse leproso, mas o Senhor veio em nossa direção e nos purificou. Não nos deixe esquecer, Senhor, quem nós éramos e quem o Senhor nos tornou. E talvez existam muitos aqui nessa noite que ainda estejam como esse leproso, que ainda tenham uma lepra que é ainda pior do que uma lepra na carne, a lepra da alma. Senhor, se há alguém assim nessa noite aqui, que essa pessoa receba o Teu abraço e o Teu toque. E que ela entenda que na cruz o Senhor fez tudo aquilo que era necessário para que ela fosse purificada. A cruz que daqui a pouco nós estaremos celebrando ao participarmos da ceia. Que nessa noite o Senhor alcance pecadores, os perdoe, os purifique e transforme. Porque esse é o coração do nosso Jesus. É isso que o Senhor mais deseja fazer nessa noite, Pai. Alcançar aqueles que são indignos e purificá-los por meio do seu sacrifício. Salve, Senhor, pecadores nessa noite.
Salve, Senhor, pelo seu sangue, porque só tu é capaz de fazer isso. E que o Senhor seja glorificado. É a nossa oração sincera e com fé, Senhor. Limpa-nos, purifica-nos. O Senhor nunca estará de braços cruzados para nós. Mas todas as vezes que nos aproximarmos de Ti, o Senhor estenderá os seus braços para nos acolher e para nos limpar. Essa é a nossa alegria. É nisso que nós descansamos. Isso é o que move os nossos corações. Saber que os braços de Jesus sempre estarão abertos para nos receber e nos purificar de todo pecado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Transforme as nossas vidas. No seu nome santo nós oramos. Amém.